Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Nós estamos mais uma vez, ou de volta neste bloco, falando sobre esta reflexão maravilhosa que é a ceia do Senhor. Na verdade, em São João capítulo 6, Jesus propõe aos discípulos uma coisa que era, digamos assim, chocante. A Bíblia disse que ele, no seu discurso, falou: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Se você notar, era uma coisa proibitiva no Velho Testamento comer certas carnes de certos animais. Por exemplo, a carne do porco, a carne do peixe com couro, a carne do animal que não tivesse a unha fendida e remoesse, estes animais, estas carnes, não deveriam ser de consumo humano. Você já pensou se você vivesse no tempo de Jesus e você estava lá vendo os milagres, os seus sermões, os seus ensinamentos, e num dos seus milagres, num dos seus cultos, ele para e diz assim: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas como comer carne humana e beber sangue humano? Isto foi tão chocante que, se você notar, a multidão que o seguia, vamos pressupor aqui que era cerca de 15 mil pessoas. 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mais de 15 mil pessoas. E a Bíblia relata que aquela expressão foi de tal maneira dura e de difícil compreensão que a multidão se dispersou e ficou apenas 12. Estes 12 você vai acompanhar comigo o passo de cada um deles. Então Jesus olha para os seus 12 seguidores, remanescente do seu grupo, e todos tinham se debandado, e a Bíblia relata que nem mesmo os seus discípulos andavam mais com eles. Muitos, porque você vai ver que ele tinha 70 discípulos e 12 apóstolos. E você vai ver que entre os 70 restaram apenas os apóstolos, ficaram os 12. E Jesus, de maneira clara, disse: vocês também não querem retirar-se? Como que dissesse assim: a porta da casa é a serventia da casa. A porta que você veio, você pode voltar. Parece que não havia muito de tapinha nas costas, de meus queridos, de uma explicação. Jesus não ficou apavorado, não mandou seus discípulos: não, corra atrás deles e falem para eles voltarem e esperarem, porque eu vou dar uma explicação do que é que eu quis dizer. Não, o que ele disse era o que ele queria dizer. Ele não foi atrás de nenhum e deu a oportunidade aos 12 também de regressarem. Você vai ver que a Bíblia é sempre assim. Deus só quer pessoas definidas. Deus não está atrás daqueles que vivem ou sobrevivem de tapinhas nas costas. Aliás, eu costumo dizer que muitas pessoas que hoje professam a fé cristã, se estivessem e fossem partes do grupo de Jesus,
se escandalizariam. Já pensou o que é uma mulher cirofenícia de nação, uma mulher grega que tinha uma filha endemoniada e vem atrás de Jesus gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, olha minha filha endemoniada, faça um milagre. E ele não dava atenção a ela. O que você faria? Se você estivesse atrás de Jesus, mas que homem sem educação, estou pedindo, nem olha para mim. E a mulher continuou, e os discípulos pararam e disseram: Senhor, dê uma atenção para a mulher. Jesus olhou e disse: você acha que é lícito tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cachorros? Eu perguntaria a você, se Jesus tivesse te chamado de cachorro, você queria andar atrás de Jesus ainda? Pois a mulher de pronto deu esta resposta para ele e disse: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ele olhou e disse: não vi tamanha fé nem em Israel. Deus faz coisas propositais, faz de propósito, para que uns creiam e outros não, para que dar a cada um a oportunidade de manifestar o que tem por dentro. E ele disse: vocês também não querem se retirar? Ora, era a oportunidade que eles tinham. E Pedro sai na frente e responde pelos demais apóstolos: para quem? Já vi muitos pregadores usarem para onde iremos nós, né? Para quem iremos nós? É pessoa, não é lugar. Onde é lugar? Mas ele disse foi para quem iremos nós? Só tu, a pessoa de Cristo, tens as palavras de vida eterna. Jesus disse: olha, eu quero dizer, Pedro, que não foi carne e sangue que revelou essas coisas a você, você está certo, mas ele disse: mas eu tenho uma coisa para te dizer. Entre vós, os 12 que tinham ficado, ainda tem um que é o diabo. Prestem bem atenção. E Jesus, conhecendo Judas desde o princípio, suportou a Judas. Isso é uma coisa que às vezes intriga a gente. Deus sabe todas as coisas e tem uma paciência para suportar até que o seu programa se desenrole e chegue aonde tem que acontecer. A Bíblia já tinha tipificado em José, que era a figura de Cristo, que ele seria rejeitado pelos seus irmãos e vendido. Então você tem que entender que os judeus teriam que rejeitar a Cristo e Judas teria que vendê-lo, para que a Bíblia se tornasse o que ela é na sua tipologia perfeita. Então, o Judas tem que cumprir seu papel. E nós vamos ver que hoje, nos nossos dias, nós temos muitos Judas, muitos que estão rejeitando a Cristo. É muito fácil dizer que crê em Jesus, que crê na Bíblia, mas na hora de obedecer, pula para trás. Então, dizer que crê e não viver o que crê é mentira. E há uma coisa que é enganosa, falsa, hipócrita, é carregar a Bíblia, ir à igreja e viver exatamente o oposto que a Bíblia ensina. Olha, a Bíblia não ensina tomar ceia com pão asmo ou com pão levedado. A Bíblia ensina que levedo, que o fermento é símbolo de pecado. Por que você que lê a Bíblia e carrega a Bíblia tem coragem de ir na sua igreja e o pastor vai pegar um pão que ele comprou na padaria, que foi feito em casa e botou fermento e dá para você e você come aquilo como sendo o corpo de Cristo, como sendo um simbolismo de pecado? Você não acha que isto é hipocrisia? Você não acha que é contraditório ler a Bíblia e viver outro padrão? Paulo, quando falou sobre o vinho, disse que eles estavam bebendo e se embriagando. Leia lá, 1 Coríntios 11, verso 20. Você vê que se dá suco de uva, não embriaga ninguém. Por que fazem as coisas erradas e dizem que estão fazendo, obedecendo a Bíblia? Quantas vezes o seu pastor deitou água numa bacia para lavar seus pés? Você sabe que isso não é prática na sua igreja, porque nós vivemos num outro tempo, numa outra situação, porque seu pastor diz que aquilo é apenas um simbolismo e Jesus disse assim:
Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Se vocês me chamam de Senhor e Mestre, e dizeis bem porque eu sou, se eu vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Você tem coragem de dizer que crê em Jesus e não obedece à palavra? Isto é uma grande hipocrisia. Então, o que nós estamos vendo é que nós temos muitos Judas, Iscariotes, que apenas usam a Jesus para se beneficiar do dinheiro e da fé simples das pessoas. Está na hora de acordarmos para um fato que é real, voltarmos para o padrão da Bíblia, ou estaremos completamente distanciados do céu. Eu espero que você possa ter, nesta hora, um entendimento melhor a respeito do que é viver as Escrituras. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos. Deus te abençoe. Como eu estava falando, e nós queremos retomar neste programa o assunto sobre a Santa Ceia do Senhor. Que coisa mais precisa, mais correta. Se nós temos na Bíblia aquilo que nós dizemos que ela é, um livro de regra de fé e prática, por que não olharmos para a Bíblia, para o padrão da Bíblia e fazermos exatamente como a Bíblia diz? Você quer ver uma coisa? Se você olhar em Êxodo capítulo 12, disse que o cordeiro deveria ser sacrificado à tarde. Você sabe, qualquer estudante da Bíblia sabe que Cristo morreu à tarde. Por que Cristo morreu à tarde? Foi por acaso? Não, porque o Velho Testamento, sendo uma sombra do Novo Testamento, indicou todas as coisas. Primeiro, o cordeiro tinha que ser perfeito. Você vai ver no Novo Testamento que Jesus foi examinado pelo sumo sacerdote, por Pilatos, por Herodes. Herodes devolve Jesus para Pilatos e Pilatos tem que terminar com o veredito assim: não vejo culpa alguma neste homem, ou seja, ele é íntegro, perfeito, mas vai morrer. E o cordeiro, que era apenas a figura de Cristo, ele tinha que ser verdadeiro, ele tinha que ser puro, ele tinha que ser perfeito, ele não podia ter impinge, ele não podia ter quebradura, ele não podia ter nenhuma mancha, nenhuma sorte de defeitos. Esse era o Velho Testamento. Que hora que o cordeiro morria? No 14º dia à tarde. Que quando foi que Cristo morreu? À tarde, na hora do sacrifício da tarde, em que todos os dias no templo o sacerdote sacrificava a última oferta às 3 da tarde. É ali que você vai ver a Cristo morrendo, exatamente na hora em que o sacrifício da tarde era realizado na hora 9ª. Meu amigo, é a Bíblia na sua perfeição. Mas quando Cristo vai instituir e falar sobre a sua morte, então ele se reúne, mandou os discípulos preparar um cenáculo e agora se reúne com seus discípulos na noite. Se você olhar no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e se você olhar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, Paulo vem e diz exatamente: e na noite em que foi traído, tomou o pão e disse, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Se as pessoas tivessem tido a oportunidade de esperar, que precipitado é o homem, é? 15 mil pessoas foram embora porque não esperaram que ele desse a explicação o que era o corpo e o que era o sangue. Ele agora toma o pão e vem e diz assim, este pão aqui, que maravilha é a Bíblia, hein? Ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E agora ele pega o pão e diz, aqui ó,
este pão representa o meu corpo. E pega o vinho e diz, este vinho representa o meu sangue. E eu acho interessante isso porque a Igreja Católica, eu não sei onde ela arrumou tal doutrina da Bíblia, não foi. Ela vem e disse que depois que o padre pega aquela taça e levanta e ora pela hóstia, então a hóstia se transforma no corpo e no sangue de Cristo literalmente. Isto também está errado. Eu estou falando aqui de algo que a Bíblia diz e que nós precisamos ensinar as pessoas a crer na Bíblia. Algo que é representativo. Quando você ora pelo pão, quero falar mais uma vez, o pão não pode ter fermento, precisa ser asmo. Quando você ora pelo vinho, eu não estou dizendo em suco de uva, estou dizendo vinho, porque Cristo deu a ceia, foi assim. Você não pode dizer que aquele vinho é o sangue de Jesus, mas é a representação do sangue de Jesus. Então, quando a igreja diz que a hóstia se torna carne, cabelo, sangue de Cristo, isto é anti-escriturístico, é antibíblico. Isto é uma doutrina apenas inventada pelos homens, pela igreja, que não tem nenhuma fundamentação na Bíblia. Mas quando um evangélico toma a ceia comendo um pão com fermento, seja feito em casa ou comprado na padaria, porque eu nasci na igreja evangélica e eu já participei de ceia em que deram ceia até com bolacha creme crack, com suco, e dizendo que aquilo era a representação. Isso é na minha adolescência, eu já vi isto. Mas hoje, conhecendo a Bíblia, sabendo que é pão asmo e que o vinho era vinho, se você toma isso, você toma uma abominação. Nunca, de maneira alguma, participe de uma ceia com pão comprado em padaria, que você está dizendo que aquilo é um corpo pecaminoso e o corpo de Cristo era puro. O cordeiro foi examinado. Até um ímpio disse, olha, não tem defeito. Como é que você tem coragem de fazer isso? Isto é zombar da palavra e zombar do próprio Deus. Você pode ter feito até hoje de maneira ignorante, mas eu quero saber se agora você vai ter coragem de ir na sua igreja para comer aquele pão, seja lá o que o padre está dando, que é errado, seja o que o pastor está dando, que também está errado se ele te der pão com fermento. Não tem senão uma zombaria e um espírito falso por trás daquilo. Então, o vinho também, para representar o sangue de Cristo, precisa de ser puro, precisa ser vinho. Nós fazemos, nós nem compramos isto que se vende, mas é vinho puro da uva, sabe, pura. Fermenta-se, torna-se vinho para que seja servido conforme a Bíblia. Então vimos neste programa que você não pode celebrar a ceia durante o dia. Tem que ser à noite, porque Jesus fez à noite. Você não pode, de maneira alguma, comer pão levedado ou tomar suco de uva ou comer uma hóstia, porque isto está diante de Deus como uma abominação. Que Deus te ajude e nós vamos voltar terminando este programa falando sobre Santa Ceia do Senhor. Nós vimos nos blocos anteriores que uma ceia é assim, precisa ser feita à noite, não pode ser de manhã, nem pode ser à tarde, à noite, e que os elementos que vão representar têm que ser perfeitos, porque o cordeiro é perfeito. Então, se a Bíblia diz que era pão asmo, a ponto de Israel tirar todo o fermento de dentro de casa por 7 dias, e ainda hoje, quando você vai em Israel, quando vai se celebrar a semana da Páscoa, não há pão com fermento, nem nos hotéis, nem nas padarias, nem nas casas dos judeus. É uma pena que o cristianismo, pastores e padres, distorcem ou torcem a verdade da Bíblia e não têm o mínimo respeito pelo ensinamento da Bíblia, que é levar a pureza da representação do corpo de Cristo
através do elemento que é o pão. Nós também chegamos a uma conclusão. Paulo faz questão de frisar isso em 1 Coríntios 11, verso 20, que precisávamos ter vinho, não suco de uva. Suco não embriaga ninguém. E o vinho, desde o Velho Testamento, tem uma representação dentro da Bíblia que é o estímulo da revelação. No natural, o vinho, tomado naturalmente, ele estimula aquele que o bebe. Então, no espiritual, nós temos no sangue de Cristo uma revelação estimulante, que o sangue de Jesus nos lava e purifica de todo o pecado. Não pode ser suco, porque não tem estímulo nenhum em suco, e esta é a razão que você vê que as pessoas, não tendo esta revelação, vivem uma vida suja, pecaminosa e ainda dizendo ser cristãos. Brigam, mentem, vestem imoralmente, vão aos clubes, vão ao futebol, porque não tem estímulo nenhum para viver a fé do cristianismo. E isto eles representam quando vão participar daquilo que eles chamam de ceia do Senhor. Nunca foi e nunca será ceia do Senhor. Muito bem. Vamos dar um passo em São João capítulo 17. Jesus, ele, depois de ter dado a ceia, ele se assenta novamente na mesa. Se você quiser ler isso em São João capítulo 13, leia aí João 13, do verso 4, ele deita água numa bacia, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu acho isso uma coisa tão grande de pensar que o Deus Criador do universo, todo-poderoso, vem e desce a um ato tão sublime como este, mostrando que a grandeza se humilha. Nós temos hoje um monte de gente, sabe, que não passa de pus, que não passa de fedentina, cheio de lombriga na barriga e de orgulhos, de prepotência e de vaidade, e com a cabeça cheia de demônios, pensamentos vindo do inferno para passar por cima da Bíblia, orgulhosos, prepotentes, porque tudo isto são insuflações de demônios na carne de um ser humano. Orgulho, prepotência, arrogância. E Jesus, para mostrar que Deus é livre disso porque Ele é santo, Ele deitou água numa bacia, cingiu-se com a toalha, começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro, mostrando a arrogância do homem, disse: eu não. Ele disse: você está provando que você não tem parte comigo, porque aquele que eu não lavar não tem parte comigo. Começa assim. É para você entender que as igrejas e as pessoas que rejeitam este ato de lavarem os pés não têm parte com Cristo. Isso é a Bíblia. Ou você está pensando que isso é história? Ou foi só com Pedro? Então não tem parte comigo. Aí o Pedro resolve e disse: então a mão e também as mãos e a cabeça. Ele disse: não, só os pés. Você tem que ficar com a Bíblia. Não é com o que você pensa, Pedro. Você que está em casa me assistindo, você precisa ficar com a Bíblia. Não é com o que você pensa. Pedro disse, reconheceu, e Jesus disse: você não sabe o que eu estou fazendo, mas um dia você vai saber. E aí, depois que ele, então, lava os pés e disse: mas tem um aqui que não está lavado, que vai me trair, e etc. Aí ele lava os pés, toma as suas vestes, volta, se assenta à mesa. Se você se assentasse à mesa com Cristo e ouvisse as palavras de Cristo e cresce no que Cristo fala e não no que a igreja ensina ou no que o pastor falou, você obedeceria à Bíblia. Aí ele então vem e diz aquelas palavras memoráveis que deveriam ser lidas e revividas dentro deste programa antes que o programa terminasse. No verso 12, depois que eles lavou os pés, tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: ouça a palavra de Jesus. Entendeis o que eu vos tenho feito? Talvez você que está em casa não entenda. Mas entenda, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ele sabia o que ele era. Ora, se eu, senhor e mestre, se ele fosse seu senhor e seu mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. É assim que a sua igreja faz? Não seja hipócrita, não. Você, pastor, e você que está me assistindo, isso não tem importância, porque você não tem parte com Cristo. Por isso que a palavra não tem importância. Você quer comer o cordeiro,
apenas o filé, não quer comer os pés, né? Nem a frissura, nem a cabeça, mas é necessário ficar com toda a palavra de Deus. Então, disse: vós me chamais, vocês devem lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Verso 16, na verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, é porque você é maior do que Cristo, entendi. Maior coisa nenhuma, não há ninguém maior do que Cristo. Há demônios que sempre, desde o princípio, quiseram subir e ter um céu melhor, e ter uma religião melhor, e fazer melhor do que Deus. Isto é diabo dentro da religião dos nossos dias. Isto é diabo no corpo, na cabeça de líderes e de pessoas que seguem esses líderes. Voltemos para a Bíblia. Se você fica com a Bíblia, com a palavra de Deus, você abandona Satanás. Mas se você sai fora da palavra e ouve a razão, o arrazoamento e os demônios que vêm como orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, para que você não fique com a palavra, você dá lugar ao diabo e fica com o que o diabo ensina e nega a Jesus Cristo. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agora você sabe me dizer qual é o antônimo, o contrário de bem-aventurado? É amaldiçoado. E este é a recompensa para todo aquele que desobedecer, será amaldiçoado. Mas bem-aventurado é aquele que obedece. Que Deus te abençoe e que você seja um obediente à palavra de Deus. Deus, eu entrego a vida, o lar, a família de todos que assistiram este programa e peço a tua bênção sobre eles, a cura, a libertação, a salvação da alma. No nome de Jesus. Amém.